Boa noite, Ágata e amigos do canal Uivos. Eu me chamo Josué. O relato a seguir é do meu falecido avô, seu Inácio. Até pouco tempo antes de falecer, ele nos contava detalhadamente e sempre nos alertava a não confiar em amizades. Para melhor entendimento, vou contar como se fosse ele. Na época em que tudo aconteceu, finalzinho da década de 40, as coisas eram bem atrasadas. Não tínhamos TV para ver noticiário, nem rádio. Eu morava na parte rural de uma cidade da Bahia. Só sabíamos de alguma notícia quando íamos para o centro da cidade. Os comerciantes compravam jornais vindo com notícias direto da capital. Ali nos reuníamos em seus armazéns ou botecos e ficávamos ouvindo as notícias, que o próprio dono do estabelecimento lia para todos, pois grande maioria, assim como eu, eram analfabetos. Geralmente eram notícias sobre a economia do país. Certa vez estava indo novamente até a cidade. No meio do caminho encontrei um conhecido do meu pai. Ele estava voltando. Me parou e me falou assim: Inácio, tem alguma coisa muito estranha acontecendo nessa região. Estava no armazém do Quem-Quem e ouvi o povo falando que tem um animal atacando as criações dos moradores. Pelo jeito, o animal é grande, pois arrasta até bezerro. Estão dando falta até dos cachorros e dos gatos. Eu vou reforçar o chiqueiro dos porcos e o galinheiro, pois eu já não tenho muito. Avisa seu pai para fazer o mesmo, ou terá prejuízo. Eu agradeci pelo aviso e segui o meu caminho. Chegando no centro, fiz as compras que minha mãe pediu e fui até um boteco tomar uma dose de pinga. Lá havia alguns homens enfurecidos. Diziam que simplesmente suas criações sumiam. O tal animal só deixava um rastro de sangue, que acabava até a beirada das matas. O bicho era silencioso e bem cauteloso, pois ninguém ouvia nada durante a madrugada, mas no dia seguinte o estrago estava feito. Uns diziam que era um ladrão safado, outros que era um animal grande. Enfim, coincidiu que nessa mesma época houve uma seca terrível. Para ajudar, a inflação disparou. As mercadorias dobraram de preço. O pouco que chegava até os comércios do interior era racionado. Para conseguir comprar um punhado de feijão e farinha, tínhamos que sair cedo de casa e ficar nas filas em frente aos armazéns. Ali na cidade tinha apenas 2 comércios que vendiam carnes. Geralmente eram carnes secas. Na calçada havia vários varais de carnes. Quem podia comprar, comprava, e quem não podia só sentia o cheiro. Um desses comércios de carne era de um senhor de apelido Macaxeira. Nesse tempo de crise, o melhor preço era o dele. E diferente dos outros comércios que estavam racionando, o seu comércio tinha fartura. Toda sexta-feira, 5 horas da manhã, eu pegava um cavalo e ia fazer a feira. Naquela época a gente comprava por semana. Passava no armazém, comprava os secos, depois ia na casa de carnes do seu Macaxeira, comprava uns pedaços de carne seca e ia embora. Ele era muito querido por todos, pois sempre que podia dava uns pedaços de carne para quem não podia comprar. Eram pedaços mais pequenos, alguns até meio feio, mas para quem não tinha nada, era tudo. Quando eu ia lá, a gente conversava bastante. Ele sempre me dava esses pedaços de carnes também. E me dizia assim: Inácio, você sabe que eu tenho grande estima por sua família. Se acontecer de vocês não ter dinheiro para comprar carne, não se acanhem. Vem aqui que eu tenho bastante para dar a vocês. Enquanto isso, os boatos continuavam sobre esse animal atacando. Certa vez eu ganhei dele uns 2 quilos de costela salgada. Cheguei em casa todo contente. Minha mãe foi preparar essa carne. Quando ela abriu o pacote, ela se assustou e me falou: Inácio, que costela é essa? Tão fininha, esses ossos nem parecem de boi de tão pequeno. Eu olhei e respondi: Não sei, mãe, seu Macaxeira disse que encalhou, e se eu quisesse, podia pegar. Oxe, é tudo carne. Nisso meu pai chegou perto da pia e começou a olhar aquelas costelas, e falou assim: É nada, deve ser de cabritinho. Minha mãe preparou aquela carne e quando fomos almoçar, ela nos falou:
Eu não vou comer essa carne não, com cheiro estranho e tá até espumando, quando taquei na panela espumou tudo. Eu achei muito exagero dela e comi quase tudo junto com meu pai e meu irmão. Estava com gosto diferente, mas era melhor que nada. Na outra semana, quando fui na cidade, o burburinho estava grande. Tinham avistado um bicho irreconhecível adentrando a mata. Alguns moradores se juntaram e quase todas as noites saíam para caçar esse tal animal. Diziam que era do tamanho de um homem, forte e coberto de pelos. Peguei minhas compras e fui até seu macaxeira pegar as carnes. Chegando lá eu estranhei, pois os varais de carne que sempre estavam cheios estavam vazios. Perguntei a ele: "Oxe, seu macaxeira, a carne já acabou?" Ele estava com uma expressão de muita raiva. Nunca tinha visto seu macaxeira bravo, mas naquele dia estava até vermelho de raiva. E ele me respondeu grosso: "Pois é, Inácio, as coisas estão arrochando. Não estou recebendo mais tantas carnes como antes. Se não quiseres ficar sem carne, é melhor chegar cedo na fila. O pouco que está chegando para mim acaba cedo." Dito isso, nem me deu mais assunto, foi recolhendo os varais e trancando as portas. Pensei comigo: agora lascou, vou ter que vir para a cidade de madrugada se quiser comprar um taco de carne. Sem saber o que poderia ver, na outra semana eu saí de madrugada. 4 horas da manhã já ia saindo da minha casa e minha mãe me falou: "Inácio, tá muito escuro, meu filho, vai mais tarde." E eu respondi para ela: "Oxe, manhã, se eu for mais tarde, quando chegar lá não encontro nem o farelo da farinha. Eu vou embora é agora, enquanto o povo tá dormindo, eu já vou ficar na fila." Peguei a estrada de terra e fui. Era uma distância até boa, uns 50 minutos. Fui tranquilo, sem perder o ritmo. A mata enorme que cercava toda a cidade ia findando conforme ia se aproximando os primeiros bairros. Faltando poucos metros para sair da estrada e adentrar o primeiro bairro, meu cavalo deu um relincho alto e assustado. Em seguida empinou. Eu não estava esperando e caí no chão. O cavalo deu meia volta e saiu em disparada voltando para casa. Eu até tentei correr atrás, mas o bichinho baixou as orelhas e sumiu na escuridão. Todo dolorido da queda e irritado, eu pensei: agora pronto, que cavalo lazarento, que bicho lhe mordeu? Como é que eu vou chegar até o centro e depois levar os mantimentos para casa? Nessa hora, ali parado no meio da estrada, no escuro total, ouvi os matos se quebrando e uma respiração muito alta e ofegante. Aquilo vinha saindo de dentro da mata. Na hora me lembrei dos moradores que disseram de um animal grande que viram. Eu corri e me escondi do outro lado da estrada e vi um vulto muito grande e forte saindo do mato e arrastava outros animais pelas patas. O bicho olhava para todos os lados e caminhava. Tentava não fazer barulho. Eu comecei a suar frio. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Deixei ele pegar certa distância e fui beirando a mata, andando meio acocorado, acompanhando aquilo. Ele não olhava para trás, estava apressado, ligeiro. Em certo ponto eu consegui ver melhor aquele bicho. Eu fiquei apavorado quando percebi que se tratava de um lobisomem. Ele andava curvado para frente e arfava baixinho. Fiquei parado, pois é algo muito ruim de se ver. Mas para piorar a situação, e o meu terror aumentou quando eu olhei para suas mãos. Os animais que ele arrastava já estavam mortos, pois não se mexiam. Eram cachorros e gatos. Tinha para mais de 10 em cada mão. Os arrastava pelos rabos ou as pernas. Deixei aquilo tomar muita distância, pois se ele me percebesse, ia me atacar também. Vi certinho quando aquilo pulou o muro da casa do seu macaxeira. Dei a volta pela rua de trás e fui esgueirando entre as outras casas, até chegar no muro dos fundos. Eu peguei 2 tijolos e, com todo cuidado e silêncio, subi e dei uma espiadinha. O lobisomem estava em pé, arfando e rosnando, e no chão do terreiro tinha vários animais jogados, um por cima do outro. Tinha uma pilha de gatos, uma pilha de cachorros e uma pilha de galinhas. Rapaz, eu saí dali o mais rápido depressa, antes que ele me visse. Eu corri até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu contei para o meu pai o que eu tinha visto. Meu pai ficou desacreditado e me falou: "Meu filho, eu não acredito nisso. O seu macaxeira vira lobisomem?"
Então é por isso que nunca falta carne no estabelecimento. E pior, carne de cachorro e gato? Vai saber, meu Deus, quantas vezes nós comemos cachorro sem saber. Aí eu perguntei pro meu pai: pai, e agora? A gente conta pro povo da cidade ou não? E meu pai me falou assim: não, você é doido, Inácio. Do mesmo jeito que nós comemos carne de cachorro e gato, o povo de lá também comeu. Quando eles ficarem sabendo, é capaz de fazer uma arte terrível com o homem. Eu vou falar com ele, pode deixar. E assim meu pai fez. 2 dias depois foi lá até seu macaxeira e disse que sabia do seu segredo. E o aconselhou a ir embora da cidade, pois a qualquer momento pegariam ele. Seu macaxeira agradeceu o aviso e agradeceu por meu pai esconder o seu segredo. Prometeu ir embora da cidade. Mas meu pai lhe perguntou: mais macaxeira? Por que você faz isso, homem? E o homem respondeu para o meu pai: amigo, eu não vou mentir para você. Quando eu viro lobisomem eu perco o controle. Antes eu até atacava as pessoas, mas hoje eu consigo controlar mais. Então eu vou atrás só dos animais. Agora, eu tinha que dar um fim em toda essa carne, né? O jeito foi vender. Mas bem temperadinho, até que não é ruim não, né? Meu pai quase vomitou quando ouviu isso. Na mesma semana, seu macaxeira foi embora e acabou o sumiço dos animais. Não se pode confiar em ninguém, e o ditado, o barato sai caro, nunca fez tanto sentido. Olá a todos, vou contar uma história terrível que ouço de minha mãe até hoje. Bom, ela me conta que tudo aconteceu há mais de 50 anos. Ela tinha por volta de 11 anos quando escutou essa conversa entre sua mãe e sua madrinha, na cidade de Ribeirão, Pernambuco. A madrinha dela era uma senhora conhecida por ser parteira e benzedeira. Inclusive, essa senhora era madrinha de muitas crianças ali do local. A casa da senhora era bem afastada e tinha muitas árvores e plantas medicinais em volta da casa toda. Mal dava para ver aquela pequena casinha em meio a tantas árvores e plantas. O marido dela era um velhote que ninguém via. Segundo ela respondia, quando era perguntado, ele era muito doente, dava muito trabalho. Desde que a família da minha mãe se mudou para aquele local, sempre se ouvia muitos gritos, gemidos e urros nas madrugadas. Os moradores eram ressabiados, diziam que um lobisomem morava na mata. Mas ninguém chegou a ver esse lobisomem. Só ouviam seus gritos, que não se parecia nada com uivos de lobos. Vez ou outra, era coisa muito rara de acontecer, algum morador contava que um animal de criação foi atacado, e acreditava o ataque ao tal lobisomem da mata. Naquele tempo, as mulheres também tinham muitos filhos, e todo ano pariam um, e no meio de tantos partos, sempre acontecia de algum bebê nascer morto. Essa parteira se encarregava de cuidar dos fetos, assim como cuidava de dar fim nas placentas. Mas o que todos ali não imaginavam é que, na verdade, ela escondia um segredo. E em tom de desabafo, contou a minha avó, assim que seu esposo faleceu. E minha mãe estava na latrina, do lado de fora de casa, e ouviu toda essa conversa. A parteira contou a minha avó que deu graças a Deus do velho ter morrido, que tudo que ela passou com ele foi por conta de seus pais, que a obrigaram a casar com aquele velho ainda nova, a troco de um pedaço de terra e 2 jumentos. Ele a trouxe para longe de sua família, para Ribeirão, e ali, com o passar dos dias, ela descobriu que havia se casado com um amaldiçoado. Ela descobriu que seu marido virava lobisomem quando pariu o primeiro filho. Ele impediu que uma parteira a ajudasse. Ele mesmo fez o parto, e ela nunca mais viu esse bebê. Quando numa madrugada ela o flagrou nos fundos de casa, transformado, devorando um animal, ele a ameaçou que, se contasse para alguém o seu segredo, teria o mesmo fim em suas mãos. Depois dessa descoberta, ele a ensinou o ofício de parteira e a obrigava a trazer os restos dos partos, como a placenta, para ele comer, e até os fetos. Ele dizia que só assim não atacaria as crianças do povoado. Então ela era coagida a fazer essas loucuras para não acontecer algo pior com as crianças.
Com o passar dos anos, ele foi adoecendo, talvez por comer essas coisas. A cama onde ele dormia fedia podre. Ele vomitava e obrava sangue. Minha avó, sem acreditar em toda essa barbaridade, perguntou por que ela nunca fugiu. E entre soluços, ela respondeu: Amiga, lobisomens são exímios caçadores. Eles não deixam vivo quem descobre o seu segredo. Bom, Agatha, esse relato é da minha mãe, que conta com seriedade e revela o tremendo pavor que sentiu ao ouvir esse caso. Boa noite, sou do interior de Sergipe e já enviei alguns relatos para o seu canal. Hoje trago mais uma experiência que, até hoje, me deixa arrepiado. Por questões de privacidade não vou me identificar e também vou mudar o nome do amigo que protagonizou essa história, pois ele é muito reservado. O caso aconteceu por volta dos anos 2000. Meu amigo, a quem chamarei de José, ajudava o pai no pastoreio das ovelhas. Toda manhã ele levava os animais para o pasto, que ficava a cerca de 1 quilômetro de distância do povoado, e ao final do dia recolhia as ovelhas e voltava para casa. Durante a quaresma, as pessoas costumavam alertá-lo: volta cedo, senão tu encontra o lobisomem. Mas José não acreditava nessas histórias. Afinal, há muito tempo não se ouvia falar de lobisomens por ali. Em uma dessas tardes, José estava voltando para casa, por volta das 6h30, como de costume. Já tinha encerrado seu trabalho com as ovelhas e não pensava em nada além de chegar em casa e descansar. Ao começar a subir uma parte do caminho, que era mais escura e cercada por mato, ele viu um cachorro enorme parado à beira da estrada. José ficou observando o bicho, sem saber direito o que fazer. Ele hesitou, mas como não tinha muita escolha, decidiu seguir adiante. Foi quando ele percebeu que aquele não era um cachorro comum, e sim um lobisomem. Naquele momento, o medo tomou conta dele de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Ele ficou paralisado por alguns segundos, mas logo decidiu se afastar. Entrou no pasto tentando evitar o encontro com aquela criatura, mas o lobisomem pulou a cerca com facilidade, como se quisesse segui-lo. José então voltou para a estrada, mas o bicho continuou a persegui-lo. Desesperado, José começou a correr na direção do povoado. O lobisomem corria logo atrás, cada vez mais próximo. Ele tentava escapar, pulando cercas e cortando o caminho por onde dava, mas a criatura não desistia. Só quando as luzes do povoado começaram a aparecer ao longe é que o lobisomem começou a diminuir o ritmo. Mesmo assim, José não parou de correr até chegar na rua principal. Já sem fôlego, sem voz e com o coração batendo tão forte que ele quase desmaiou. As pessoas que estavam ali correram para ajudá-lo, quando ele finalmente conseguiu se recuperar e contar o que aconteceu. Alguns acreditaram, outros riram, achando que ele estava inventando, mas eu te garanto, ele me contou essa história jurando que era verdade. E nunca mais voltou ao pasto à noite. Ficou muito tempo assustado com o que viu. Esse é o meu relato. Acreditem ou não, o sobrenatural está aí. E quem duvida pode acabar passando pelo maior medo da vida. Obrigado, Agatha, por compartilhar essa história no seu canal. Chegamos aos fins dos relatos de hoje, família Uivos, mas ainda temos os salves, que vai com todo o meu carinho e gratidão para Karina Alves, Guilherme Martins, Ana Paula Oliveira, Marcos Rodrigues, Eduardo Nascimento, Júlio César Silva, Márcia Teles, Silvio Lemes, Elisandra Cruz, Rosângela Mendonça, Daiana Mendonça, Ana Cristina Mendonça, Angélica Guimarães, @Tonemaí, Patrícia Teles de Souza, Renato Lima, o Mensageiro, Tânia Reis, Adria Costa, Evaldo Ribas, Orlando Alcovias, P. Silva, Cláudia Costa, Texugo Destemido, Melissa, Isaac Silva, Beto White, Yara Freitas, Gleison, Bode Velho, Eleni Welley Araújo e Canal Fabuloso e outras histórias.
No próximo vídeo tem mais salves, família. Obrigado por comentar, curtir e hypar o canal. Vocês são incríveis. Me despeço por aqui desejando um ótimo e abençoado final de semana a todos vocês. Um grande e carinhoso abraço e até terça-feira.